Capítulo 4 do nosso material didático. Como será o julgamento? Número 1, não será pelo que a pessoa fez, ou seja, a pessoa pode ter trabalhado incansavelmente 24 horas por dia e ter feito uma grande quantidade de obras, tá bom? Mas esse não é o motivo do julgamento. A questão aqui não é a quantidade. Então, número 2, será baseado na razão por que a pessoa fez. Então, se nós temos um trabalho na igreja, independente do trabalho que for, nós temos que pensar o seguinte: esse trabalho aqui, ele influencia para o crescimento do reino de Deus. Essa é a razão do meu trabalho. Tenho os meus líderes, tenho o meu pastor, eu tenho que ser fiel a eles também, tá ok? Mas o motivo de eu trabalhar, eu não faço isso pela obediência ao meu líder. Eu faço isso para a glória do reino de Deus. Automaticamente eu vou ser obediente ao meu líder, é claro, né? Mas eu não penso na obediência ao meu pastor. Eu penso no crescimento do reino de Deus. E automaticamente, se eu penso no crescimento do reino de Deus, eu serei obediente ao meu pastor. Então será baseado na razão por que a pessoa fez. Ok? Porque, humanamente falando, as pessoas às vezes acabam desejando ter algum retorno pelo trabalho no reino de Deus. Poxa, não me separaram para diácono, né? E eu aqui trabalhando tanto, ninguém me olha. Esqueça isso, né? Poxa, não, eu queria ser presbítero, ou então era a minha chance de liderar aquele departamento. Esqueça isso. Eu sempre digo que o período que eu mais trabalhei na minha vida foi o período que eu era auxiliar de trabalho. Eu dirigia uma escola dominical na congregação, dirigia escola dominical em mais 3 pontos de congregação, de pontos de pregação, né? Eu dirigia o evangelismo do campo de Todos os Santos, da Almadetes, né? Do grupo jovem. Então, dava aula na escola dominical, eu dava aula no seminário, já fazia uma série de trabalhos naquele período e eu era auxiliar de trabalho. Então, esqueçam os cargos. Você tem que trabalhar pelo reino de Deus, seja como auxiliar de trabalho, ou seja como evangelista, como pastor, ou não tenha cargo nenhum, mas trabalhe pelo evangelho. Então, a questão é essa: o julgamento será baseado na razão por que a pessoa fez. E o número 3, será um julgamento que causará tristeza em muitos. Infelizmente, né, temos que reconhecer que as pessoas que terão as obras queimadas, essas pessoas acabarão por entristecer-se. Capítulo 5, os galardões das obras aprovadas. Há no hebraico 2 termos que se traduzem por coroa. Dará, né, que aparece em 2 Samuel 12:30, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E o segundo termo é o termo Nézer. Aparece em Salmos 89:39. Abominaste o concerto do teu servo, profanaste a tua coroa, lançando-a por terra. E aparece também no Salmo 132, versículo 18. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então é esse termo hebraico, Nézer. No grego, este termo deriva de Stefanos. A palavra que se traduz por coroa é Stefanos, que significa cercar, contornar. A Septuaginta traduz o hebraico Tará por Stefanos. Stefanos era usado para designar a coroa que, segundo a tradição, costumava se dar aos cidadãos de Esmirna, que eram considerados dignos de honra. Lembrando que Esmirna é uma
cidade que aparece no Apocalipse, uma cidade ali da Ásia, né? Uma das cidades que provavelmente foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, a partir de Éfeso. E nessa cidade eles tinham o costume de entregar uma coroa para os cidadãos que se destacavam naquela cidade. Este termo, Stefanos, é empregado para designar a coroa de espinhos de Jesus. Jesus recebeu a Stefanos de espinhos. Tá aí as referências de Mateus, Marcos e João. É usado para a coroa dos legítimos militantes, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Também é usado para designar as coroas de ouro dos 24 anciãos. Eles tinham Stefanos de ouro, está em Apocalipse capítulo 4, versículos 4 e 10. Designava também a coroa do apóstolo Paulo, que eram os filipenses. Eles eram Stefanos do apóstolo Paulo, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 1, o apóstolo diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e Stefanos, ou seja, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Também aplica-se a coroa do atleta vitorioso. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, Paulo escreve: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem nas Olimpíadas gregas, né, natural, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, qualquer prêmio que você ganha aqui na Terra é um prêmio que ele pode se corromper, né? Se for um prêmio de ouro ou de qualquer outro material, ele pode degradar, pode ser roubado, a pessoa pode perder aquele prêmio. Mas o prêmio que nós receberemos após sermos levados por Jesus Cristo é um prêmio que ele não tem como se corromper. E também a coroa que Jesus recebeu após concluir todo o seu ministério, em Hebreus capítulo 2, versículo 7, diz: tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Né? Ou seja, colocaste um Stefanos nele de glória e honra, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Bom, o termo Stefanos, que se traduz por coroa, ele é combinado com alguns outros termos. Então, por exemplo, é usado Stefanos de glória ou coroa de glória. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4, nos diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Que tinham pessoas que talvez fizessem por força. Tem pessoas, irmãos, que só trabalham na igreja se o pastor realmente pressionar. Se o pastor estiver cobrando, aí não, eu vou fazer porque o pastor está me cobrando. Enquanto o sentimento deveria ser diferente. Eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Jesus Cristo, eu estou fazendo para o Espírito Santo, eu estou fazendo pelo Evangelho. Então eu tenho que me dedicar mais a esta obra que está sendo confiada por Deus, que o pastor foi só um instrumento. Mas quem está me confiando essa obra é Deus. Então, esse é o sentimento que o apóstolo Pedro coloca ali. Voluntariamente. Voluntariamente. Você não depende
do seu pastor para te dizer o que você deve fazer na igreja, para você fazer algo em prol do evangelho. Você pode evangelizar, você pode, hoje você pode fazer pregações, cria um canal no YouTube de pregações, grave uma mensagem em áudio, mande para os grupos de WhatsApp, para todas as pessoas. Quer dizer, voluntariamente, a pessoa que tem esse sentimento de trabalhar sem ninguém determinar, ninguém aqui na Terra, né? Essa pessoa que faz a obra que agrada a Deus. Essa é uma obra de ouro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, olha o exemplo do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, eu não tenho prêmio aqui neste mundo. A minha coroa é naquele dia, na eternidade, eu encontrar vocês. E aqui eu penso de novo, por que tem alguns que defendem que nós não nos lembraremos, né? Já pensou nós chegarmos lá, o apóstolo Paulo chega lá e encontrar os irmãos de Tessalônica e Jesus dizer, olha, tu escreveste, né? O Espírito Santo te inspirou a escrever que você iria encontrar eles. Já pensou, o apóstolo Paulo não lembra de nada, não lembra dos crentes de Tessalônica? Não? Mas esse sentimento do apóstolo Paulo é o sentimento que vai gerar realmente um galardão de ouro no tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo não estava preocupado com o elogio, com a glória que poderia vir dos outros apóstolos, que eram honrados, claro, né? Mas a grande honra realmente que nós devemos receber é de Deus. Temos que pensar nisso. Número 2, a coroa de alegria. Nesse mesmo texto de Tessalonicenses 2,19, o apóstolo Paulo fala de coroa de glória ou coroa de gozo, coroa de alegria. Então, quer dizer, a alegria que nós teremos de nos encontrarmos lá no céu, isso já é um galardão para nós. E em Filipenses 4:1, o apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. E em Provérbios 4:9, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Número 3, a coroa de justiça. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Bom, então, a coroa de justiça é aquela coroa de fidelidade que a pessoa recebe por ela manter-se no Evangelho por toda a sua vida. Conheceu o Evangelho, ela não abandonou o Evangelho, ela combateu o bom combate, seguiu no seu ministério até o fim. Bom, pode acontecer de algumas pessoas abandonarem o ministério pelo meio do caminho? Pode. Existem obreiros que param antes do tempo. Nele ainda podemos fazer muito pelo Evangelho e falar, eu vou me jubilar, já não preciso mais pregar, não preciso mais ensinar, não preciso fazer nada na igreja. O natural é o cristão ele trabalhar até os últimos dias da sua vida. Vou citar um exemplo, né? O meu pai, meu falecido pai, meu pai ele fundou muitas igrejas, ele era da Assembleia de Deus de Madureira, ele fundou congregações para Madureira, depois que ele adoeceu, ele não podia ir mais na igreja, ele só conseguia andar até o portão. Então ele sentava no portão da casa, né? E cada pessoa que passava no portão, por 5 segundos o meu pai pregava para ele.
aceita Jesus, muda de vida. E ele conhecia todos os vizinhos, né? E aí os vizinhos agradeciam, aquele senhor agradável. Cada vizinho que passava, o meu pai ficava ali pregando o evangelho por 5 segundos, e as pessoas ouviam o evangelho dele. Então, o natural do cristão é ele trabalhar enquanto ele tiver fôlego. Dá para ele sair da cama, dá para ele falar, ele vai estar fazendo algum trabalho em prol do evangelho. É uma boa lembrança esse trabalho do meu pai, né? Número 4, a coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Né? Uma coroa que não tem como ser roubada, não tem como se degradar, nada. E número 5, a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Claro, aquele que foi provado, né, e manteve a fé. E em Apocalipse 2,10, faz parte do texto da carta à igreja de Esmirna, onde muitos cristãos morriam naquele período de perseguição do Império Romano, tinham muitos cristãos sendo mortos. Então, diz o texto: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a coroa da vida seria um prêmio, né, um galardão àqueles que morrem em prol do evangelho. Porque naquele período os cristãos eram torturados, queimados, jogados aos leões, e eles não negavam, né? Muitos não negavam. Né? Infelizmente nós temos a notícia daqueles que nas 9 perseguições religiosas que tinha chance de negar o evangelho, porque a primeira perseguição de Nero, você não tinha chance, era cristão e ia morrer mesmo. Mas nas outras 9 perseguições, se ele negasse a Cristo e honrasse a Júpiter, honrasse a Mitra, então ele escapava da morte, né? Diz a história que muitos, infelizmente, seguiram esse caminho. Até um muito conhecido nosso, que é Eusébio de Cesareia. Ele foi preso no Egito, ali no início do 4º século da era cristã, na pior das perseguições. Só escapava quem se tornava um espírita adorando a Mitra, adorando a Júpiter, porque havia possessão demoníaca naqueles cultos, né? Inclusive nós sabemos que a Igreja Católica foi formada, né, exatamente desses bispos que não morreram na perseguição, que eles viraram bispos espíritas adorando a Mitra, entre eles Eusébio de Cesareia, e o imperador Constantino vai protegê-los e defendê-los de todas as maneiras, porque os outros pastores que não tinham adorado a Mitra e que fugiram para as montanhas para não serem mortos, quando eles voltam, eles falam: não, esse daí não pode ser pastor. Né? Eles não honraram com a vida. Se foi preso, tinha que continuar glorificando a Jesus e não adorar a esses deuses pagãos. Se eles estão vivos, eles adoraram, então eles não podem ser pastor. Aquilo gerou uma grande confusão e o imperador ficou ao lado dos bispos corruptos. Né? Então, todos aqueles que não adoraram a Mitra, não adoraram a Júpiter, eles receberam a coroa da vida. E aqui podemos fazer, né, um trocadilho: os outros receberam a coroa, o galardão de Constantino, que honrou eles e colocaram eles como os principais da igreja após a perseguição. Né? E logo eles adotam a prática de usar incenso, que eles trouxeram do culto à Mitra, e já era um culto espírita, um culto pagão, tanto que Constantino vai começar a perseguir os outros cristãos.